Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre sejam louvados. Eu chamo Lucas, né? Tá aqui no meu Facebook. E eu acabei de receber a comunhão, né? Aqui em casa. E eu vim aqui fazer a oração de indulgência plenária, né? E aqui tá o livro aqui, né? Que é Indulgência Plenária, Orientações Pastorais. E aqui dentro tem os documentos da igreja, né? Que fala como se obter uma indulgência. Então, tem um, tem um, a gente faz aqui uma obra de indulgência, né? Que é fazer a leitura bíblica durante meia hora, né? Se a gente fizer a leitura bíblica durante meia hora e de acordo com o estudo, né? Que é a Lectio Divina, né? Leitura orante, durante meia hora concede-se indulgência plenária. Se você comungar no dia, ter confessado e fazer a oração pelo Papa. E agora, nessa meia hora, nós vamos fazer a leitura bíblica, né? Eu só estou procurando aqui a parte aqui no Manual das Indulgências para mostrar aqui a leitura da Sagrada Escritura. 69. Aqui, ó. Aqui, ó. Bom que hoje eu estou assim que dá para vocês lerem aqui, ó. Leitura da Sagrada Escritura. Concede-se indulgência plenária ao fiel que, pelo menos por meia hora, com veneração devida à palavra divina e ao modo de leitura espiritual, ler a Sagrada Escritura, de acordo com o texto aprovado pela autoridade competente. Se a leitura se estender por menos tempo, a indulgência é parcial. Então, é leitura, pelo menos de meia hora, concede-se indulgência plenária. Se você comungou, confessou, rezar pelo Papa. Então, agora eu vou aqui marcar a hora, né? 22 aqui. Mas eu quero fazer uma oração de entrega de tudo que a gente vai fazer. Deixa eu procurar aqui. Oração Virgem Maria, o Anjo da Guarda. Aqui. Essa aqui, ó. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, iniciamos agora essa meia hora de leitura. Eu estou seguindo essa ordem aqui, ó. A primeira carta de João a gente já leu, né? Agora hoje vamos começar a leitura de João. O objetivo, né, é ler até a Bíblia inteira. Então, cada vez que eu comungo, né, para receber indulgência plenária, eu faço aqui com vocês em vídeo a oração. E as indulgências também, como é que eu vou até mostrar aqui, que é melhor. O manual. Aqui, ó. Isso aqui é interessante para quem escuta, ó. Se por causa razoável alguém não puder ler, concede-se indulgência plenária ou parcial, como acima, se o texto da Sagrada Escritura for lido por outra pessoa ou for reproduzido em vídeo e em áudio. Então você que está ouvindo, né, se você já comungou, já rezou pelo Papa, e de alguma maneira razoável você não puder fazer a leitura de meia hora, né, ou por problema de vista, ou, né, por alguma coisa que não tem Bíblia, você pode ouvir um vídeo que esteja rezando durante meia hora e você acompanhando, ouvindo, também pode receber indulgência plenária. Isso aqui é o ensino da igreja. Então olha só que bênção também. Então por isso que eu faço em vídeo aqui, porque quem estiver acompanhando pode também participar tanto da graça de Deus, que é ouvir a palavra de Deus, e também da indulgência plenária. Hoje nós fomos à missa, né? Recebemos presencial ou recebeu a comunhão, também pode receber essa indulgência plenária. E no final nós rezaremos pelo Papa, que é um Pai Nosso e uma Ave Maria, né? E um Glória. Amém. Eu vou só mostrar aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó, a leitura do Evangelho de João. Mas eu vou tentar ler assim. Se ficar muito ruim para mim ler, eu vou trocar. Agora eu só vou ver a hora aqui certinho. 19h24, certinho.
Então vamos lá. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Aqui até o 3, né, a gente vê que o Verbo era Deus e estava com Deus. Então aqui a gente já vai percebendo que a Santíssima Trindade, né, Deus, ele não é só uma pessoa, ele é só um Deus, mas aqui, ó, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a nossa vida a gente recebeu em Cristo, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Aí tem essa parte aqui, ó. É bem melhor mostrando para vocês que eu posso a parte D. Ó, a luz, o bem, o verbo. Escapa dos laços das trevas, o mal, os poderes do mal. É conferir, né, João 8. Outros traduzem, as trevas não compreenderam. Né? Então vamos continuar. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, que é Cristo, que é o Verbo, que é Deus, e também foi feito com Deus. Né? Tudo foi feito com Ele, e nada foi feito sem Ele. Né? Isso aqui é para mostrar que Jesus, né, ele ajudou na criação, e ele já existia antes da criação. E aí depois ele foi enviado para nós como luz, né, para os homens, né? Este veio como testemunha, agora falando de João, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio dar testemunho da luz, né? Então João veio pré-anunciar, né, o Messias, né? Ele veio como vai dizer mais para frente, né? Aí, ó, ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Aí tem essa parte aqui que é a letra F. A gente vê aqui, ó. Aí, ó. Este se liga ao verbo 4:5. E o verbo luz, não o Batista, que vinha ao mundo. Porque ele foi enviado por Deus. Alguns preferem traduzir todo homem que vem ao mundo. Continuando. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Essa parte de João é bom a gente ler em seguida, que senão a gente fica perdido lendo por pedaços, né? Aí aqui, ó, o mundo pode designar simplesmente o universo criado, mas de acordo com as tradições judaicas, tem frequentemente como conotação pejorativa judaicas. Tem conotação pejorativa submetido ao poder de Satã. Aí tem aqui os versículos falando isso. Recusa crer na missão de Cristo, né? Aqueles que não creram. Seu ódio. Perseguiu Jesus e seus discípulos. Aí tem aqui os versículos. Cuja luz denuncia sua perversão. Sua malícia é incurável, mas será vencida por Cristo. O sentido pejorativo de terra, né, entre aspas, em Apocalipse 6,15, conforme as tradições judaicas, a este mundo mau sucederá um dia o mundo futuro. Para João, o mundo escatológico já está presente no alto, junto ao Pai, onde os discípulos de Cristo gozam da vida eterna. Mas outros textos apresentam o mundo sob a luz mais otimista. Ele pode crer em Cristo ao ver sinais que este realiza. Deus ama e enviou seu Filho para salvá-lo, dando a vida, porque ele tira seu pecado. Então, meio que resumindo tudo aqui, né? Vamos ler de novo. Ó. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aí fala que essa parte, porque aqui é um pouquinho difícil de entender, né? Porque ele era a luz verdadeira. Então, se tem a verdadeira, quer dizer que tem uma falsa, que ilumina todo homem. Então, nós somos iluminados por essa luz. Ele vinha ao mundo. Jesus veio ao mundo. Ele estava no mundo, certo? Que é o mundo da Terra, o planeta. E o mundo foi feito por meio dele. Jesus o criou. Mas o mundo não reconheceu. Aí a gente fala o mundo, terra, não.
quem não reconheceu Cristo, né, é o mundo que fala que é os servos de Satanás, aqueles que não gostam quando Jesus denuncia os seus pecados, né, porque, que nem vai dizer ali nos outros capítulos, né, a luz não suporta as trevas, então mais para frente vai dizer que os maus não suportam a presença de Jesus, porque quem faz coisas ruins não quer que suas obras ruins apareçam. Então essa pessoa não gosta da luz. Por isso que o mundo odeia Jesus, porque ele mostra a verdade e fala as trevas não têm comunhão com a luz, né? Então quando as nossas obras não são boas, né? Normalmente quem quer ficar escondido, né? Por isso que vai dizer aqui, ó, o mundo não reconheceu, né? Então, continuando aqui, né, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. O legal da Bíblia de Jerusalém, essa notinha A aqui, ó. Aí a gente vem aqui embaixo, ó, provavelmente o povo judeu, né? Que é aquele, né, a gente sabe que os fariseus, doutores da lei, os escribas, né, aqueles que entendiam a Sagrada Escritura, né? Eles tinham o domínio, o entendimento do ensino religioso, mas quando veio o Deus, né, verdadeiro sobre eles, eles não aceitaram. É estranho isso, né? A gente entender, ler, conhecer sobre Deus, e aí quando Deus aparece, a gente não aceitar. Por quê? Porque quando a gente conhece, né, a lei, ela está em nossas mãos. Mas quando vem Deus, que a gente tem que obedecer ao Senhor, aí é a luta entre o orgulho e a humildade, né? A humildade daqueles que servem verdadeiramente a Deus ficam felizes em ver Deus, mas os orgulhosos que servem a Deus para servir a si não gostaram de ver Jesus. Então foi isso que falou aqui, ó. Os seus não receberam, né? Jesus veio para salvá-los, mas como não era a salvação que eles esperavam, a salvação poder, a salvação ganância, a salvação estar primeiro, eles lutaram contra Deus. E nisso revelaram os seus corações, né? Que não é porque era fariseu, era doutor da lei, entre aspas, trabalhava no templo, que servia a Deus verdadeiramente. Então isso que é um perigo para a gente, né? A gente usurpar o poder de Deus para nós, né? A gente começar a ler a Escritura, em vez de obedecer, querer dar ordem, né? Tanto que aí quando Jesus veio, os doutores da lei não conheceram, né? Não todos, teve alguns que conheceram, né? O José de Arimateia, né? O acho que é Nicodemos, né? Mas a grande maioria não, porque o poder tomou lugar da visão, né? Por isso, o orgulho, né? Ou esse tempo. Então, trocaram o tempo da eternidade pelo tempo terreno que tem fim, né? Mas mais para frente vai aprofundar aqui no Evangelho. Versículo 12. Mas todos o que receberam, né? Deu o poder de se tornarem filhos de Deus. É aqui falando que quem recebeu Jesus, Deus, né, deu o poder de se tornar filho de Deus, né, que é o que acontece quando a gente é batizado, né. Quem é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se torna filho de Deus, né. Mas a gente ainda é livre, certo? A gente pode, mesmo sendo batizado, ainda perder a nossa alma, né? Porque o batismo, ele não tira a nossa liberdade. Então, a gente pode pecar, a gente pode errar. Mas o batismo dá aquilo que a gente sozinho nunca vai conseguir, né? Que é apagar o nosso pecado original e se tornar filho de Deus. Por isso que fala, quem recebeu, a todos que receberam, deu o poder de se tornar filho de Deus, aos que creem em seu nome. Vamos ver aqui a parte B. A B, a palavra é semente divina. Então, semente é plantada para crescer. O batismo, que quando a recebemos, faz de nós filhos de Deus. 1 João. Segundo João, nosso nascimento é fruto do Espírito Santo. Então, aqui indo para outros assuntos, né? A gente é batizado, a gente se torna filho de Deus. Mas para viver, aí isso que chama fruto do batismo no Espírito Santo. Que é essa parte que fala aqui, aos que creem em seu nome. A gente pode ser batizado, a gente torna filho de Deus, mas mesmo assim pode não crer, né? É o que Dom Henrique Soares falava, que é o pagão batizado, né?
Aqui ele foi batizado, mas ele não crê em Deus. Então, e tem muita gente que começa a crer em Deus, mas não é batizado. Então, tem essas duas coisas diferentes, né? A gente precisa ser batizado para se tornar filho de Deus verdadeiramente, mas mesmo batizado, a gente precisa crer. Aí é o que chama aqui fruto do batismo, né? Que alguns lugares falam que é o batismo do Espírito Santo, mas é o nome assim. É aquele o nascimento para a fé. A partir daquele momento, a pessoa começou a crer verdadeiramente em Deus. Então, algo dentro dela mudou, né? Aquele batismo que ela recebeu começou a se movimentar. É o que aconteceu com todos os santos, né? Acima, né, que realizaram neles aquilo que Jesus falou, né? Vocês farão coisas maiores que a minha, né? Colocarão mãos, serão curados, né? E etc, etc, etc. Mas vamos lá, versículo 13. Eles não foram gerados nem do sangue, nem da vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Aí tem o ponto C aqui, a leitura no plural. Aqueles que não foram gerados. É atestada pela maioria das SS gregos. Aquele que não foi gerado. No livro apócrifo de Enoque, reprova-se os anjos, as mulheres, no sangue das mulheres nós os a carne gerada no sangue, os homens cobiçados, a leitura, conhece a tradição judaica. Não foi concebido como os gigantes a partir dos anjos decaídos, mas de Deus. Aqui está falando uma outra coisa dos livros apócrifos, né? Mas aqui está falando que Jesus, né? Eles não foram gerados nem do sangue, nem da vontade, nem de uma vontade do homem, mas de Deus, né? É como se dissesse aqui, né? Que é o que complementa lá que Jesus fala. Ninguém pode chamar. É bem isso mesmo. Ninguém pode falar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E Jesus também fala mais para frente assim: ninguém vem a mim se o Pai não o atraiu antes. Que é essa parte aqui, ó. Quando a gente vai ler, que nem eu tô aqui lendo essa Bíblia, você tá vendo essa live. Não foi nem o sangue, nem a vontade da carne, nem a vontade do homem que te trouxe aqui para ler a Bíblia. Foi Deus que nos chamou antes. Isso é muito interessante, né? Santa Teresinha aqui, rogai por nós. Se alguém estiver precisando da benção, novena milagrosa. Da intercessão, né? Então, é mais isso. É que é dizendo que a gente encontra Deus não porque a gente decidiu, mas porque Deus nos chamou antes e a gente apenas aceitou. Aceitou o chamado de Deus. Amém? Vamos rezar. E o Verbo se fez carne. Letra D. A carne, entre aspas, designa a humanidade em sua condição de fraqueza e de mortalidade. Olha, isso aqui é muito interessante, ó. O Verbo se fez carne, né? A palavra se fez carne. A carne designa a humanidade em sua condição de fraqueza e de mortalidade. Dizendo que Deus se fez homem, se fez humano nas suas fraquezas e na sua mortalidade, revestindo nossa humanidade. O Verbo de Deus assumiu todas as suas fraquezas, inclusive a morte. Isso aqui aqui é muito profundo. Nossa, é muito profundo mesmo. Olha, Deus, ele se fez homem. E o que é Deus fazer carne? Ele assumiu todas as nossas fraquezas para mostrar que nós podemos vencer sim se estivermos com Deus, né? E Jesus venceu todos os pecados. E ele assumiu toda a humanidade, todas as nossas fraquezas. Então Jesus não pegou atalho, né? Ele não veio com, né, como diz nos jogos, né? Eu não queria falar mal assim da palavra não, mas né, como usando um cheat, né, o que eles falam, um superpoder, não. Jesus assumiu todas as nossas fraquezas e venceu todas. E ele nos ensinou, porque a gente vê várias vezes Jesus rezando, Jesus pedindo a Deus. Então ele veio primeiro para santificar a nossa humanidade, né, restaurar toda a humanidade, né, e passar por todas as nossas fraquezas para mostrar para nós que Deus sabe tudo que nós sofremos, né? E ninguém sofreu tanto quanto Jesus, né? E ele passou por tudo aquilo e por amor a nós e venceu todo o pecado. Então, meio que para ninguém possa dizer, né? O Senhor não sabe o que eu sofro, né? Deus sabe muito mais, né? E fez isso por amor, né? Isso aqui é esta da Bíblia, né? Mas é na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né?
a santa que Jesus conversa, acho que fala por que que ele tem uma chaga no coração, né? Aquela que foi perfurada pela lança. Por que que Jesus quis que tivesse uma chaga no coração? Que no coração é o lugar que é o centro de tudo, né? Que dá a vida, né? Sem o coração não tem jeito. Tem pessoas que vivem até sem o cérebro, né? Mas sem o coração não tem jeito. E a chaga no coração é para mostrar que de toda a dor, de todo amor, Deus sofreu por nós, por todo amor. Então aquela chaga no coração é que Ele quer que nós saibamos, Jesus quer que nós saibamos que Ele nos ama com tudo que pode ser amado, né? Então por isso que Ele tem aquela chaga no coração. Eu já até esqueci porque que eu estava lendo. Porque Jesus, olha só, o verbo se fez carne. Dessa frase já vem uma meditação lá da paixão e do profundo amor de Deus. Então, é muito profundo, gente. Por isso que é muito bom a gente ler a Bíblia e meditar. Uma coisa a gente lê correndo, babá. Outra coisa a gente lê, ó, o verbo se fez carne, a gente lê aqui, Deus assumiu a nossa humanidade, né? Nossa, que a gente somos humanos, né? Mas a nossa humanidade é a imagem de Jesus, né? Quando Deus nos fez, o modelo é Jesus, né? Então a gente fala assim, Deus não tem corpo, né? Mas a imagem nossa é Jesus, entendeu? Então antes de Jesus se fazer homem, o modelo já era ele, né? Porque Deus sabe todas as coisas. Então, mas isso é mais questão de ordem, assim. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí, entre nós, letra E. Cadê aqui? Da, da Bíblia aqui, da Bíblia de Jerusalém. O verbo grego eskenosen, sheké, tenda, alusão à tenda Mishkan, que por ocasião do êxodo simboliza a presença de Deus. Presença tornada manifesta pela irrupção da glória de Deus nela, por ocasião de sua inauguração. Êxodo 40, 34 a 35. O verbo unigênito do Pai, em que se reside o nome terrível, eu sou. Eu não tenho certeza, mas essa tenda deve ser a tenda que Moisés, né, que Deus, a tenda da reunião, né, era onde eles se reuniam para rezar. Não tenho certeza se é isso, posso estar falando aqui errado, então eu já falo isso, assim, que posso estar falando errado, se eu estiver errado alguém pode corrigir. Mas é aqui, ó, Êxodo 26, Êxodo 40, e aonde ficava o nome terrível eu sou, né, que é na Arca da Aliança, Êxodo 4, 14 e tal. Resplandece desta glória que tem do Pai, realiza na aliança nova essa presença divina que devemos assegurar a salvação do povo de Deus. Ele é verdadeiramente o Emanuel, Deus conosco, anunciado em Isaías 7,14, Mateus 1, 23. Emanuel, né, Deus conosco, né, que da profecia, né, eis que uma virgem conceberá e dá à luz um filho, que será chamado Emanuel, né. Então é muito interessante a gente ver, só dar um adendo aqui, né, essa profecia. Na profecia lá de Isaías, falava assim, ó, uma virgem conceberá e dá à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Mas quando nasceu, o nome não foi Emanuel, o nome foi Jesus, né? Então por isso a gente tem que, né, é uma graça, né, de compreender os sinais de Deus, que Emanuel quer dizer Deus conosco, né? Quando Jesus veio, que Jesus quer dizer Salvador, né? Jesus é o Emanuel da profecia. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a profecia, que algumas pessoas podem entender assim. Não, porque em Isaías diz que o nome dele será Emanuel. Aí quando vem nasce Jesus, eu falo, então Jesus não é o Messias. Não, tem nada a ver, né? Porque Jesus concluiu, fez tudo aquilo, e Jesus é o Deus conosco, o Emanuel. Então, por isso que sim, pelo nosso raciocínio, a gente não entende nada, porque a gente não compreende os sinais de Deus. Mas Deus vai revelando pelos seus profetas e confirmando, né, o que é o que da profecia, né? Então, por isso que sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue compreender nenhuma profecia, né? E nem crer no Evangelho e nem em Jesus, né? Assim, apenas por uma forma racional, porque o nosso raciocínio é falho, é pequeno, né? A gente aprende até certo ponto, a gente aprende as coisas erradas, né? E, como Jesus disse a Nicodemos, né? Se ele explica as coisas da terra
e o Nicodemos não entende, como é que ele vai acreditar nas coisas do céu, que precisa de fé, né? Não tem a gente comprovar, né? Então aqui vai uma questão da fé também. Então vamos lá, letra E. Nós vimos sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Aqui nem precisa de interpretação, porque aqui já está dizendo, né? João dá testemunho. Tem a letra G aqui, ó, mas eu nem vou ler, porque eu acho que eu já estou lendo muito. Mas aqui, ó, a definição de Deus dá a si mesmo a Moisés, regime de leis. Amém. João dá testemunho dele e clama: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. É legal quando a gente consegue compreender essa frase, né? Este é aquele de quem eu disse. Quem é aquele que disse? João disse: Tem alguém que vem depois de mim, porque João já está pregando, né? Que nem falou que ele não é a luz, mas vai dar testemunho da luz. E como João veio primeiro, alguém vai vir depois dele, que é o Messias. Este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim, né? Que vem agora, como vem o Messias, né? Anunciar, passou adiante de mim, né? Então ele veio assumir o lugar dele, né? Que João estava anunciando o Messias. Quando o Messias chegou, o João ele fica quieto, né? Não fica mais no silêncio, né? Que ele vai até dizer que importa que eu diminua e ele cresça, né? E Jesus como Messias, ele é a luz, né? Então ele estava anunciando a luz chegou, então todos sigam a luz. Passou adiante de mim, porque existia antes de mim. E se existia antes de mim, é porque Jesus é Deus. Então, a gente vê lá no Lucas 1, né? Que João Batista, ele é mais velho que Jesus, né? Ele é 5 meses, né? 6 meses, não lembro se é 5 ou se é 6, né? Mas eu não lembro o que Gabriel falou. João é 5 ou 6 meses, né? João nasceu antes de Jesus e estava fazendo a missão antes. Mas Jesus já existia antes de João, né? Então isso aí não faz muito sentido no cronológico, né? Porque João ele é mais velho, então ele nasceu antes. Só que Jesus já existia antes, na eternidade, porque ele é Deus. Então tudo nessas fases simples a gente já vê tudo o resumo do ministério, né? Este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim, né? O Messias vem. Ele passou adiante de mim para assumir a missão de Messias, né? E eu ficar para trás, né? Ele ficar quieto, João Batista, né? Porque existia antes de mim. Porque ele é Deus, sempre existiu, né? Então, mesmo João sendo mais velho que Jesus, né? Na carne, Jesus já existia na eternidade antes dele, né? Então, nossa, aqui explica muita coisa. Por isso que é bom a gente, quando a gente vê os mistérios, né, de Deus, assim, porque é mistério, porque não tem como compreender e explicar nem reproduzir, né? Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. O H, isto é, uma graça correspondente à graça que está no Filho único, ou uma graça da nova aliança, em lugar de uma outra graça da antiga aliança. Ou tradução graça por graça. Aí, deixa eu ver, falta... Nossa, já vai dar meia hora, mas a gente continua aqui. Eu tossindo aqui. Desculpa. Esse graça por graça falou que tinha a graça do Antigo Testamento e Jesus veio dar a graça no Novo Testamento, né? Que é a nova aliança, né? Que antigamente, no Antigo, se sacrificavam bois, né? E animais em reparação do pecado. Agora, no Novo, Jesus se sacrificou. E todo domingo na missa e todo dia que tem missa, é Jesus que se sacrifica. Então, o sacrifício não acabou. Tem o sacrifício, só que agora é Cristo. E na igreja fala se atualiza, mas até o Dom Henrique Soares falou que essa palavra não é muito boa, que ele não atualiza. Mas é como se acontecesse na missa o mesmo que aconteceu no Calvário. Sem deixar de
de acontecer, né? Então é complicado, mas na Santa Missa acontece o mesmo sacrifício, não de novo, mas é o mesmo, né? Então a palavra fica atualiza, né? Mas é Jesus ali nos sacrificando com o mesmo sacrifício, sem ser um novo, sendo o mesmo, sem deixar que o que aconteceu antes não tivesse acontecido. Mas é isso. Então é essa graça nova, né? Graça por graça. E da nova aliança aqui falou três graças diferentes. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, né? Os 10 mandamentos, né? A lei foi dada por Moisés, né? Não foi Moisés que ditou, foi Moisés que escreveu. Até Deus vai falar. Numa parte, né? Quando os fariseus vão ficar falando, nós somos filhos de Moisés. Aí Jesus vai falar, não foi Moisés que escreveu a lei. Ele escutou de Deus e escreveu. E ele fala para os fariseus, se vocês acreditassem em Moisés, vocês iam acreditar em mim. Porque Moisés creu em mim, né? E aí fala que ele é o eu sou. Né? Então, só para continuar aqui, né? Porque a lei foi dada por Moisés. Então Moisés deu a lei, né? Escreveu. Que Deus escreveu nas tábuas, né? E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não é só. A graça de Deus veio por Jesus Cristo. A verdade, que é o próprio Cristo, veio por Cristo, né? Então isso aqui é muito... Aqui também vê a importância de Moisés, né? Essa lei essa lei quer dizer o que a gente vive por amor. Quando a gente segue a lei, a gente faz o que é do agrado de Deus, né? Então a lei é meio que para ver se a gente está vivendo o amor ou não, né? Na outra parte da Bíblia vai dizer que quem ama vive a lei, e a lei foi escrita para quem não ama, porque quem não ama tem que se adequar a viver. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? A graça do perdão dos nossos pecados, a graça de nos ser salvo, né? Porque mesmo embora a gente vivesse a lei, né? Os profetas vivessem a lei, mesmo assim eles não poderiam ser salvos, né? Por causa do pecado de Adão e Eva. Mas Jesus Cristo deu essa graça da salvação e veio revelar toda a verdade, quem é Deus, né? Que é o que no sábado santo aconteceu, né? Jesus foi lá, como é que diz lá no Hades, né? Eles falavam onde ficavam à espera do Messias, né? Veio resgatar todos os justos e levar para o céu, e todos que morreram, né? Antes da vinda de Jesus, né? Já estão lá no inferno, né? Todos os pagãos. E que Jesus abriu o céu, né? Com a morte dele, né? O que foi fechado lá no paraíso quando Adão e Eva foram expulsos, foi aberto quando Jesus derramou o teu sangue na cruz, né? O paraíso, o jardim, tudo, né? E lembrando essa parte, né, que tem dois julgamentos. Tem o julgamento final, que é o que vai ser para todos, né? Aí vai ser eternamente, vai ter ressurreição da carne. E tem o nosso julgamento particular, que é quando a gente morre, a gente tem o nosso julgamento diante de Deus. Então ali a gente já tem o nosso destino, né? O destino, modo de dizer, tem a nossa sentença do que a gente viveu, né? Deus, ele é juiz, então o juiz julga segundo a justiça. Ele julga segundo os fatos que aconteceram. Então ele só julga, olha, o que você fez é isso e a justiça é essa, entendeu? Você recorreu a Jesus para pagar os seus pecados? Não. Então não tem quem te defenda, né? Por isso que é importante recorrer à Virgem Maria, Jesus. E o que a gente está fazendo aqui da indulgência, rezando, para quem não conhece, né? Ela é para uma alma que está pagando agora no purgatório, né? Suas penas, chama penas temporais, né? Ela já está salva, só que para entrar no céu precisa ser santo. Então ela está purgando, né? Aquilo que não deixa ser santo, né? Então não é um novo julgamento, é só um tempo. Mas essa indulgência que a gente vai rezar agora, se a gente receber ela plenária, essa alma que está no purgatório, ela vai direto para o céu. Porque isso é uma riqueza que é concedida à igreja e distribui aos seus fiéis. E olha que jeito fácil e simples. Confessando, simples, ó, bem simples. A gente confessar, né, estar em estado de graça, comungar no dia que vai receber a indulgência,
rezar pelo Papa e fazer a obra de indulgência, que é essa meia hora de leitura. Com essas coisas simples que a gente pode fazer, né, uma alma do purgatório vai para o céu. Ou a gente pode oferecer por nós. Por exemplo, eu, Lucas, eu posso oferecer por mim. Eu não posso oferecer por nenhuma outra pessoa viva, que é a própria pessoa que tem que oferecer por ela. Então eu posso oferecer ou por mim, ou pela alma do purgatório. Por um tio meu, né, algum conhecido, alguém que faleceu, que eu acredito que esteja no purgatório, eu posso oferecer. Mas como eu sou consagrado a Jesus por Maria, né, então quando eu consagrei tudo, a minha vida, os méritos, as graças à Virgem Maria, então eu ofereço para ela aplicar onde ela quiser. Se ela quiser a Virgem Maria aplicar para mim, ou se ela quiser aplicar para uma alma do purgatório, a decisão é da Virgem Maria. Porque ela sabe muito melhor do que eu quem está precisando mais e como usar melhor esta graça, né? Então, é isso. A gente pode oferecer por nós e ou por uma alma do purgatório. Amém, né? É que essa parte da indulgência é meio difícil de entender. Tem muitas pessoas que não acreditam no purgatório, mas eles não acreditam na palavra purgatório. Mas quando a gente começa a conversar sobre algumas questões, aí no final eles falam, não, que quando morre, Jesus vai dar algum jeito de apagar a pena que a pessoa teria. Então isso é o purgatório, né? Mas isso é outra explicação. Aí, ó, a graça viera por Jesus, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Na Bíblia, a expressão Filho de Deus não tinha sentido transcendente e podia designar os membros do povo de Deus. Aí tem aqui Oséias 2:1, ou seu rei, tal, ou o justo perseguido em socorro de Deus. Por isso que ele adota a expressão unigênito. Aí viu? Isso que é bom ter essas explicações, que não oferece nenhum equívoco. Um Deus unigênito. Então, para não confundir pela explicação que da Bíblia de Jerusalém, quando falava Filho de Deus, né, poderia ser um rei de Deus, um povo de Deus, um justo, né? Mas quando João escreve o Filho de Deus unigênito, então é para não ter dúvida. Ninguém conhecia o Filho de Deus, Jesus, o Messias, a não ser agora que ele se deu a conhecer, que Deus Pai o deu a conhecer, né? Que está no seio do Pai. Olha, 24. Aqui já deu meia hora de leitura, mas a gente vai ler. Então, como deu mais de meia hora de leitura, a indulgência aqui será plenária. Mas como estamos continuando a leitura, né, para não ser... Também a gente não está lendo porque deu meia hora, acabou, como se fosse um relógio de serviço. Não. A gente está rezando e a gente está recebendo a graça. Então não é só para a indulgência plenária, mas nós estamos recebendo graça ouvindo a palavra de Deus. Né? Olha o tanto que a palavra de Deus, o amor de Deus entrou agora no nosso coração. Né? Depois a gente meditar e agradecer, né? A gente enxergar o olhar de Jesus por nós. Né? Só nesse começo aqui, Deus se fez carne, Deus se fez homem, né? Por amor a nós, para nos salvar, né? Passou por todos os sofrimentos, passou por todos os sofrimentos que nós sofremos, para mostrar que nós podemos passar e para regenerar toda a humanidade, né? Então, agradecer a Jesus e pela fé que nós temos esse encontro com o Senhor, né? Então, eu já agradeço ao Senhor que o Senhor escuta, né? É impossível não escutar nem os nossos pensamentos, né? E uma coisa que eu queria falar que às vezes acontece com a gente, né? A gente fala assim, de oração, né? Que tem as pessoas que falam assim, não precisa, eu não preciso falar porque Deus já sabe o meu pensamento, né? Mas se fosse assim, a gente nem precisava nem pensar, porque Deus já sabe antes o nosso pensamento, né? Deus já sabe tudo. Mas Deus ensina a gente a rezar, né? Então por que Ele ensinou a gente a rezar o Pai Nosso, né? Porque a gente precisa dizer. Então o problema não é Deus sabe, o problema é eu e você precisamos falar. Então a oração a gente precisa falar, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo,
Eu sei que o Senhor vê o meu coração, mas eu estou falando porque eu, Lucas, eu preciso dizer, né? Porque do mesmo jeito que se eu não abro minha boca, você não escuta aí do outro lado, eu preciso falar, para eu estar exercendo a função da minha boca proclamar o que está no meu coração, né? Então não tem nada a ver de Deus não é surdo, não sei o que, não. Deus exige de nós a oração. Porque embora que Deus saiba o que a gente precisa, se a gente não pedir, como é que ele vai conceder? Então tem que ter um movimento nosso, né? Deus sabe o que a gente precisa, mas se a gente não pedir, ele não concede, entendeu? Porque ele espera que nós peçamos. Então, olha como é que é necessário. A gente quer graça, a gente precisa rezar. A gente quer conhecer de Jesus, precisa abrir a Bíblia e ler a vida de Jesus, né? A gente quer o perdão dos pecados, precisa ler sobre arrependimento e confessar, né? Então a gente precisa ir, né? Porque Deus ele é espírito, mas ele criou toda a natureza, a humanidade. Então toda a humanidade aí também viveu. Então alimento, falar. Então a gente não louva a Deus só com a boca, nem só com o pensamento, mas louva ele com a vida, com o movimentar, com o agir, né? Também que nem tem na missa. A gente louva não é só com a boca e com os olhos, mas com o corpo também, né? Quando a gente movimenta, né? Quando a gente abaixa, ajoelha. Então todo o nosso corpo, que a gente é só um corpo, alma e espírito, né? Que é a mente, psique e espírito. Então tudo é um só. Então a gente louva a Deus com a nossa alma, com o nosso espírito eterno, louva a Deus com o nosso raciocínio, com o nosso sentimento, com a nossa psique, e também louva a Deus com o nosso corpo, com ajoelhar, com levantar, com fazer assim com o braço, com mexer a boca, com, né, falar as palavras, com dizer. Então, tem vezes que a gente também diz só no coração, mas tudo tem um movimentar. Colocar a mão no coração, né? Então, o corpo, a nossa mente, a nossa alma, né? É alma e espírito, né? Espírito é a alma imortal, a alma é como se fosse a nossa psique, a nossa memória, né? E o corpo. Então, com tudo, a gente glorifica a Deus, né? Então, é bom falar. É porque tem gente que louva a Deus em silêncio, tem gente que louva a Deus com muito barulho, né? Mas é porque a pessoa precisa falar. Então, cada um tem a sua particularidade de rezar, mas todos precisam expressar. Não porque Deus não ouve, né? Ou porque se você fala mais alto, Deus vai ouvir. Não, mas é porque a pessoa que está rezando precisa. Ela precisa falar mais alto. Ou aquele precisa ficar em silêncio, né? Ou aquele precisa meditar. Mas em tudo a gente precisa. Que nem São José, que é silencioso. Mas João Batista gritava. Então os dois são santos, né? Então não é o modo de rezar que vai falar que a gente é santo ou não, mas a verdade da oração. Amém? Então vamos ler rapidinho aqui só um pouquinho o ministério de Jesus, o anúncio da nova economia, né? Quando ele não entende, fala, economia, o que é isso, né? Mas lá no catecismo fala economia da salvação, né? É o que que Deus nos concedeu para que sejamos salvos, né? Que é o catecismo, que é os sacramentos, né? Então, a economia não quer dizer só de dinheiro, não, é no sentido da palavra dela, né, de organização, né. A semana inaugural, né, essa aqui é texto, título dessa Bíblia aqui. O testemunho de João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jesus sacerdotes e levitas para interrogar. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou. Eu não sou Cristo. Perguntaram-lhe. Quem és então? És tu Elias? Ele disse, não sou. Engraçado que aqui fala que não é Elias, mas Jesus fala que João é o Elias que deveria vir, né? Que ele vem com o espírito de Elias, né? Que anuncia. Embora ele não seja o Elias, ele é ele é ele é o Elias, né? Não é, mas é, né? És profeta? Ele respondeu não, né? Que o profeta fala em nome de Deus, mas ele falou que não sou profeta. E disseram então, quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse ele. É muito legal essa parte que João Batista, né? Ele não fala, eu não sou profeta, eu não sou Elias, embora fosse. O Cristo ele não é mesmo, né? Esse Elias, ele vem com o espírito de Elias, mas ele não é Elias. Ele é um profeta também, que ele não é. Ele é um profeta, mas ele fala que não. Para ele responder assim, ó. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Quem que ele é? Ele é aquele que, lá em Isaías 43, isso que é bom na Bíblia de Jerusalém aqui, esses
Mateus 3,3, ele é aquele que foi profetizado que anunciaria o caminho do Senhor. Então ele não é profeta, ele não é o Elias, não é o Messias, ele é o que diz a palavra. Eu sou aquele que veio anunciar. Amém? Como disse o profeta Isaías. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda: E por que batizas, se não é o Cristo? Nem Elias, nem profeta? João vai dar resposta. Eu batizo com água. Então, no meio de vós está alguém que não conheceis, que é o Cristo, que já nasceu e já está no meio deles. Aquele que vem depois de mim, né? Porque a gente já falou antes, né? Que João nasceu antes e Jesus vem depois anunciar. Do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso que eu estava pensando hoje, olha, para desatar, quem é digno de desatar a correia da sandália de Deus? Olha só. Então eu fiquei pensando nisso. João, né, é aquele que foi chamado, enviado por Deus para anunciar ele, o Messias, ele não é digno de desatar a sandália. Hoje, às vezes, a gente é muito sem vergonha, né? Desculpa falar, né? Porque, olha só, a gente não é digno de desatar a correia da sandália de Jesus, né? E olha só, a gente não é digno de desatar a correia da sandália. E tem umas orações que a gente faz que Deus parece que é nosso empregado, né? Misericórdia, né? O pessoal, a gente faz umas orações que, né, parece que Deus é o atendente, né, da banca, do supermercado. E olha só aqui a oração de João, né? Não, eu não sou digno nem de desatar. Então, quando Jesus vem, eu não, nossa, nem amarrar a sandália dele, eu sou digno, né? E tem gente que chega, Jesus, meu Senhor, toca aqui, não sei o quê, Senhor, me dá isso aí e tal, né? Como se fosse o nosso amigo. Então, isso eu estava refletindo para a gente ter a humildade de ver quem é Deus. Parece que a gente perdeu um pouco dessa referência de que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Ele é Deus, ele é nosso Senhor, tem seu respeito. Não precisa ter o temor, tem o amor, né? Só que tem esse respeito, né? Eu não vou chegar, né? No tempo dos reis, né? A gente não podia nem chegar diante do rei. Tinha toda a permissão, tinha os guardas, né? Se você falasse qualquer coisa, né, imprópria diante do rei, você podia ser morto, né? Dos reis antigos, né? E hoje não. Hoje a gente, né? Porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque Deus é bonzinho, a gente chega e já quer pôr a sandália no pé, Senhor, toma aqui, tá, né? Mas é só para que o amor gera o respeito, né? Quem ama, é só a gente olhar para a Virgem Maria, né? Como que a Virgem Maria falou com Deus, né? Quando o anjo falou, você vai ser a mãe, aí ela meditou, né? Mas como vai acontecer? Eu não conheço o homem, então eu entendo que o Filho de Deus não vai vir, né, do sêmen, né? E eu sou virgem, eu tenho, como é que fala? Eu fiz um voto de castidade, José também. Como que vai nascer? A mãe explicou, o Espírito de Deus cobrirá. Então, o ente que nascerá de você, né, o filho, né, será filho do Altíssimo, né? E aí a Virgem Maria entendeu, falou, olha, então, eis aqui a escrava do Senhor. Viu a humildade? Eis aqui a escrava, né, aquela que conhece o seu Senhor. E Deus é bom. Então a gente não confunde aqui escravo ruim, né? Tem aqueles pessoa que chicoteia os escravos, até mata. Não, Deus não é assim. O escravo de Deus é a pessoa mais feliz do mundo, né? Porque serve ao verdadeiro Deus. Então aqui é bom a gente. Hoje eu estava pensando isso quando eu vi o evangelho de hoje, né? Eu não sou digno de desatar a sandália. A Virgem Maria, sim, seria. Tanto que ela gerou Jesus, né? Ela trocou as fraldas, ela deu leite a ele, ela o gerou. A carne de Jesus é a carne de Maria, o sangue de Jesus é o sangue de Maria, né? Que o Espírito Santo não tem sangue. Então a Virgem Maria, muito bonito falar da Virgem Maria, né? Ela podendo fazer, qual que foi a posição dela? Eis aqui a escrava. Então a gente aprende com a Virgem Maria como ter a reverência diante de Jesus. Senhor, tu és o meu Deus, tu és o amor, tu és bom, mas a minha presença diante de ti é eis aqui o escravo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, Senhor, o que tu desejas que eu viva, Senhor. E aí Jesus diz, vem, segue-me,
vem, escuta minha palavra, vem, fala em meu nome. E aí quando Jesus manda, a gente faz. É bem diferente da gente ser autoritário diante de Deus, né? Então que o Senhor toque no nosso coração, né? Toque aqui no meu, né? Que corra lágrimas de arrependimento e de perdão, né? Porque Deus ele não deseja a morte de seus filhos. Deus deseja a conversão para a salvação. Então, quando Deus corrige, Ele não quer que ninguém morra, que ninguém fique triste, não. Ele quer que a gente mude o nosso caminho para o bem, sabe? É igual como uma coisa está estragada, aí a gente conserta. O perdão e a correção de Deus é para isso, para nos corrigir, nos consertar, para a gente ter a vida. Amém. Nossa, olha só, tudo isso digno de desatar a sandália. E isto se passava em Betabara, né? Que vai dizer que também no E, acho que é Betânia. Letra E significa lugar da passagem, no Jordão, do outro lado do Jordão, batismo de penitência, amém. E aqui, né? Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. João batizava do outro lado. No dia seguinte, ele vê Jesus, João Batista, aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, por existir antes de mim. Isso aqui a gente já explicou antes, né? Passou adiante de mim, porque Jesus é a luz, começou a sua missão de Messias, e existia antes de mim, porque era Deus, né? Embora João Batista é mais velho que Jesus, Jesus já existia desde toda a eternidade, né? Então, existia antes dele, né? Porque no nascimento João nasceu primeiro, então no nascimento João nasceu antes, mas existiu antes, né? Mas Jesus existia antes porque ele era Deus. E só ler esse último trecho para terminar, né? Eu não o conhecia, né? Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. Então a missão de João foi essa, batizar com água, esperando a vinda do Messias. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito Santo descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Então ele viu o Espírito Santo de Deus descer, permanecer, desceu e permaneceu em Jesus. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Olha só, batismo com o Espírito Santo. Então aqui olhando aqui antes, né? João, à primeira vista, não viu quem era o Messias, mas quando batizou, viu o Espírito Santo descendo e falou: esse é o Messias, que é aquele que me enviou, né? Que é Deus, né? Avisou: a quem você vê, você vai saber que é Jesus. E Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. João batiza com água. Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí tem a letra B aqui, que vai dizer... Letra B? Não. É a letra B mesmo. Opa. Porque o Espírito repousa sobre ele. Isaías 11, 2, 42. E eu vi e dou testemunho. Ele é o eleito de Deus. Letra C. Alusão a Isaías 42. Jesus é o servidor sobre o qual Deus pôs seu Espírito. Não, João. João transpõe os dados do relato do batismo de Jesus. Não é mais Jesus, mas o Batista que veio o Espírito Santo descer, não é mais a voz celeste da testemunha de Cristo, sim o Batista, Filho de Deus por harmonização. Né? Essa parte é do Evangelho de João. Né? Nos outros evangelhos tem a visão das outras pessoas, né? As pessoas que ouviram o trovão, as pessoas que viram a voz vindo do alto, né? E aqui é João Batista falando, né? Eu testemunho a vocês que ele é o eleito de Deus. Então, os evangelhos, eles não se contrapõem, eles se complementam. Porque são vários evangelistas, né? Conduzidos pelo Espírito Santo, mas eles se complementam. Então, a Bíblia é um livro grande, é um conjunto de livros, né? Mas diz só uma história. Por isso que para entender a história inteira, a gente tem que entender ela inteira. Então, tem coisa que aparenta ser contraditória, mas ela é complementar. Né? Precisa entender o conjunto para entender o todo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E essa live aqui é de
para a gente receber a indulgência plenária. Já teve mais de meia hora de leitura bíblica, né? Agora eu vou fazer a oração do encerramento aqui desse momento de oração, que é a que o Padre Paulo Ricardo faz também, antes das reuniões. Deixa eu só achar aqui, eu acho que ação de graças, deixa eu ver aqui, ação de graça. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, né, não sei quem está pegando no meio, mas a live, sim, a gente está rezando aqui, né, eu, na verdade, vou falar gente, mas é eu, que tem pessoa vendo. Que hoje, se a gente já comungou, foi na missa, se a gente comungou em estado de graça, né, ter confessado, e agora a gente rezar pelo Papa e ler meia hora de leitura bíblica, a gente recebe uma indulgência plenária, né? O que é isso? É que apaga as penas temporais que teríamos que pagar no purgatório. O que isso quer dizer? Que uma alma que está no purgatório, ela vai para o céu. E se a gente oferecer pela gente, todas as penas que nós teríamos que pagar no purgatório são apagadas. Então agora, rezar a Zilda, né? Amém? Então é essa. Vamos rezar agora pelo Papa, né? As intenções, Papa Francisco, o Papa Emérito Bento XVI, entregando pelas intenções do Papa. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Aqui no começo fala das orações que precisam ser feitas pelo Papa. Normalmente é só, quer ver aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ler aqui, ó. A condição de rezar nas intenções do Sumo Pontifício se cumpre ao recitar nessas intenções um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas podendo os fiéis acrescentar outras orações conforme sua devoção. Então é só um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas como a gente sempre vê nos terços, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, então a gente também rezou Glória, né? Só para explicar aqui. O necessário é só o Pai Nosso e a Ave Maria. E agora, outra parte importante é quando a gente oferece a indulgência, a gente não ter nenhum apego ao pecado, nem venial, nenhum afeto, nenhum desejo de querer cometer. Então é isso que a gente pede agora, que pela virtude do Espírito Santo, pela graça da Virgem Maria, tire todo o desejo, sabe? Aquela vontade de, mas eu quero mentir, eu quero fazer aquele pecadinho que não tem nada a ver, não. Para pedir a indulgência plenária tem que afastar isso do coração e da alma, e que Deus quiser para sempre. Então a gente pede essa graça de afastar, né, todo esse afeto pelo pecado. E agora, outra coisa que é importante, é a gente ter o desejo de receber. Então é o que a gente faz aqui agora, que é o oferecimento, né? Senhor, pedindo essa graça de afastar de nós todo o afeto ao pecado, né, pela intercessão da Virgem Maria, nós queremos oferecer, né, essa comunhão, esta oração, a confissão que a gente já fez, né, não precisa fazer no dia, precisa estar em estado de graça. E essa meia hora de leitura bíblica, né? Eu, Lucas Maicon Monteiro dos Santos, eu ofereço à Virgem Maria pedindo essa indulgência plenária, né? Você que está rezando pode oferecer ou pela Virgem Maria para ela entregar, ou, por exemplo, algum falecido seu, né? Tem gente que faleceu o filho, faleceu o esposo, né, a esposa, e aí quer oferecer pela alma dessa pessoa. A avó pode, não tem problema nenhum, né? Só que eu, como sou consagrado, eu ofereço a Virgem Maria e ela decide. Mas você pode oferecer por quem você desejar. Então, ofereça a Virgem Maria a vós, essa indulgência plenária, que a Senhora dê a graça para que tudo aconteça, e oferecemos para receber, né? Que essa alma seja livre do purgatório, ou que eu seja livre de todas as minhas penas, né? E dê a graça de não mais pecar, né? Para não ter mais que coisas a pagar no purgatório, né? Em nome do Pai,
do Filho, do Espírito Santo. Amém. E agora, amém. Agora fazer orações individuais, né? Pedir a proteção do anjo da guarda, né? Nesse tempo, pela graça que a gente acabou de receber e de exercer para Deus, né? Usando as graças que Deus deu e pede para a gente usar, né? Então as almas do purgatório precisam das nossas orações, porque não tem ninguém que reze por elas, né? E se ninguém rezar, elas ficam no purgatório, e aí, né, não tem gente no céu, então a gente recebe menos orações. Então, precisa dos santos no céu para rezar por nós, né? Então, entregar também essa oração do anjo da guarda, né? Anjo da guarda, doce companhia, não me desampare, nem de noite, nem de dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. E entregar a Salve Maria, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a companhia, né? Que isso dê frutos de vida eterna, tanto na minha vida quanto na de todos que participarem nessa live, né? Que o Senhor cure as doenças, livre, né? Dos pecados, transforme os corações, que Ele realize com liberdade tudo que Ele desejar. Se Deus quiser fazer milagre, quem somos nós para dizer que não? Então, que toda a graça aconteça por meio da palavra e da fé de quem permaneceu, né? Porque quando Jesus fazia os milagres, ele falava: a tua fé te salvou. Então é a fé de quem viu, né? Nem é tanto às vezes a oração de quem ora, mas é a fé de quem recebe e confia no Senhor, né? Que derrama todas as graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É que o Senhor cure, né, os cistos nos ovários, né, de quem rezar com fé. Que o Senhor dê esta graça do milagre, que é pura graça dele. E também as pessoas que estão querendo se consagrar a Jesus por Maria, que é um combate, que Nossa Senhora ajude. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, né? Pela intercessão da medalha milagrosa, né? Nossa Senhora disse que os que usarem com fé receber essa graça. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Clara de Assis, rogai por nós, né? Ajude-nos a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Sagrada Família, rogai por nós, rogai por toda a nossa família, né? Que é o lugar de combate, né? É o lugar que a gente mais ama, mas é o lugar também que mais tem conflito, né? E que a cruz de Jesus, nosso Salvador, nos salve, né? Porque Ele nos salvou, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Obrigado pela companhia, Zilda, Maria e todos que participaram, né? Que o Senhor, por graça dele, nos abençoe. Obrigado pela companhia, né? Santa Teresinha também, que está aqui a imagem dela, rogai por nós. E Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Até a próxima, se Deus quiser. Um santo domingo e um santo começo de semana, né? Amém. Domingo com missa, semana com graça.